Apesar de um número total de mortes por Covid relativamente baixo, cidades pequenas daqui do sul de Minas são as que têm a maior taxa de letalidade da doença. Consolação, por exemplo, que tem pouco mais de 1.700 habitantes, é a que está com a taxa mais alta. A nossa equipe conversou com especialistas e explica por que isso acontece. Pelo levantamento da Secretaria Estadual de Saúde, Consolação registrou 53 casos de Covid desde o início da pandemia e 3 pessoas morreram. Elas representam 5,66% do total de contaminados. Essa é a taxa de letalidade do município. Nós conversamos com um professor de Epidemiologia e Saúde Coletiva da Universidade Federal de Alfenas, que trouxe uma das explicações para essa taxa mais alta. As cidades menores, não é regra, mas é muito frequente, elas têm uma população, um perfil demográfico mais envelhecido. Então, e esse dado que você está dizendo aí, ele é um dado acumulado. Então, embora atualmente esteja diminuindo o risco de morte entre os mais idosos, nesse acumulado, então, as cidades que têm uma população predominantemente mais idosa, e aí, especialmente, né, a gente pensar nas pequenas, que têm uma dificuldade maior, muitas vezes, de fazer o socorro oportuno, isso acaba fazendo com que os casos cheguem para a atenção hospitalar mais graves e aí você tenha, claro, mais óbitos. Seguindo também os dados divulgados pelo Estado, São Tomás de Aquino aparece como a segunda cidade da região com maior letalidade, 5,37%. Também com mais de 5% estão Toledo e Delfim Moreira. E acima de 4%, Alterosa, Piranguinho, Pratápolis, Itajubá, Turvolândia e Espírito Santo do Dourado. O professor lembra que esse índice é importante para definir regras mais ou menos restritivas. Mas como são cidades pequenas, o ideal é considerar uma média regional. A do sul de Minas está em 2,34%. E só a partir daí ver a situação de cada município. Cada município saber o perfil dos seus casos. Então nós temos no agregado, né, a Secretaria de Estado da Saúde, ela disponibiliza, mas cada município, embora ele reproduza o que acontece no geral, cada município ele saber o perfil demográfico, de idade, se tem comorbidade, que tipo de comorbidade, e fazer esse trabalho muito atento às necessidades dessas pessoas. E como reduzir a letalidade da doença? Diminuindo o número de contaminados. Por isso a vacina é tão importante. Só que, até mais pessoas serem vacinadas, é preciso continuar se protegendo. Contagiar hoje significa ter contato com uma variante que, atenção, não é que ela seja mais virulenta ainda. Ela não tem manifestações clínicas diferentes do que vinha, mas ela está mais patogênica, quer dizer, ela provoca com mais frequência a doença e casos mais graves. Então, novamente, em relação a evitar a morte entre os casos, primeiro, evitar os casos.